Olha, nunca imaginei que minha vida fosse virar esse caos. Parece coisa de novela mexicana, mas é real, é a minha história. Eu sou uma mulher de 40 anos, e até pouco tempo atrás, achava que estava casada com um homem decente. O nome dele é Ben. Ele tem 42, e a gente estava junto há 18 anos. Começamos a namorar quando eu tinha 22 e ele 24. Casamos, construímos uma vida, tivemos 2 filhos lindos, um menino de 14 e uma menina de 12. E eu jurava que éramos uma família de verdade, daquelas pra sempre, sabe? Mas, meu bem, a vida dá umas rasteiras que a gente nunca espera. E pra piorar, quem me apunhalou não foi só ele, não. Foi minha própria irmã. Acredite se quiser. Minha irmã mais velha, Diane, de 43 anos, aquela que, desde que me entendo por gente, parece que me vê como rival, não como irmã. Nunca entendi direito o motivo. Nossos pais sempre deram mais atenção pra ela, mimaram ela até não poder mais. Se tinha alguém que devia ter raiva nessa história, era eu, né? Mas não. Ela sempre quis tomar tudo o que era meu. Pra você ter uma ideia, desde adolescente era assim. Quando eu tinha 15 anos, descobri um talento pra jogar basquete. Era boa de verdade. O técnico da escola dizia que fazia tempo que não via uma jogadora tão promissora. Pela primeira vez na vida, eu sentia que tinha algo só meu. Que eu me destacava, que eu era boa em alguma coisa. Só que, adivinha? 3 semanas depois que comecei no time, Diane, do nada, resolveu que também queria jogar. E olha, ela até mandava bem, mas não chegava no meu nível. Só que aí, num treino qualquer, ela se machucou feio no joelho. E pasme, ela teve a cara de pau de inventar pros nossos pais que eu tinha empurrado ela por inveja. E eu, juro por tudo, nunca faria isso. Nunca. Mas adivinha? Meus pais acreditaram nela na hora, sem nem me ouvir. Resultado: proibiram pra sempre que eu jogasse basquete. Disseram que eu era agressiva, competitiva demais e perigosa. Aí perdi o que mais me fazia feliz. E essa foi só uma das várias vezes que ela me passou a perna. Pra piorar, na época do ensino médio, ela foi lá e roubou meu primeiro namorado, espalhando mentiras sobre mim. Também viveu inventando fofoca na escola, me queimando com todo mundo, a ponto de eu quase não conseguir fazer amigos. Mesmo assim, eu segui minha vida, fui tentando me afastar dela, construir minha própria história, longe dessa sombra tóxica. Foi nessa fase que conheci Ben. Pensei, agora vai, finalmente estou livre da influência da Diane. Ben trabalhava na construtora do pai dele, e eu, de assistente administrativa numa clínica. A gente ralava, mas dava pra viver e seguir em frente. Casamos, montamos nossa casa, construímos uma vida juntos. Achei que tava tudo certo até que... não tava. Desde o começo, Diane sempre teve um jeitinho de se enfiar nas nossas vidas. Sempre precisava de alguma coisa. Mudar um móvel, consertar um vazamento, trocar uma lâmpada. E quem ela chamava? Isso mesmo, Ben. E ele, feito um cachorrinho treinado, largava tudo e ia correndo. No início, achei que era só gentileza, coisa de cunhado prestativo. Mas com o tempo, comecei a perceber que ele nunca se apressava assim, nem pra ajudar a própria mãe, quanto mais pra mim. A coisa piorou de vez quando, 6 meses atrás, a Diane se separou do marido, o Mark. Um cara gente boa, educado, tranquilo. E do nada, ela apareceu dizendo que ele era abusivo, manipulador e não sei mais o quê. A história nunca fechou direito, sabe? Mas o mais estranho, assim que o divórcio saiu, adivinha quem ela chamou pra consolar? Não, não foi a irmã dela aqui, não. Foi o meu marido. Isso mesmo, o meu marido. De lá pra cá, ele vivia na casa dela, sempre com uma desculpinha. E eu, na minha, tentando não surtar. Até que, mês passado, veio a gota d'água. Minha filha, Emily, caiu da bicicleta e quebrou o braço. Eu e Ben levamos ela pro hospital. Resolvemos tudo. Quando chegamos em casa, ela pediu aquele lanchinho que sempre pedia quando não tava bem. Um milkshake e batata frita do diner aqui perto. Só que ela, toda manhosa, pediu que o pai ficasse com ela enquanto eu ia buscar. Beleza, fui. Quando voltei, 20 minutinhos depois, encontrei minha filha chorando no sofá, soluçando, e Ben na porta, pegando a jaqueta. Perguntei: o que tá acontecendo? E ele, com a maior cara de pau do universo, soltou: sua irmã me ligou. Tá passando mal, preciso ir lá. Gente, minha filha, com o braço quebrado, sofrendo, e o cara simplesmente me larga pra correr pra casa da minha irmã. Pedi pra ele ficar, falei: Emily precisa de você aqui, agora. E sabe o que ele respondeu? Diane tá precisando mais. E saiu, assim, na minha cara. Me deixou lá, com a sacola de comida na mão, congelada, sem reação, olhando minha filha chorar.
Na mesma hora subi, peguei malas, joguei nossas roupas dentro e liguei para minha amiga Audrey. Ela, que sempre foi meu porto seguro, falou para eu ir para casa dela na hora. Acordei Emily, avisei que a gente ia para lá e chamei meu filho, que estava na casa de um amigo, para nos encontrar. 2 dias se passaram. Achei que ia conseguir segurar as pontas, mas aí percebi que tinha esquecido meu notebook de trabalho em casa, justo quando eu precisava entregar um projeto mega importante. Respirei fundo. Pensei que Ben ia estar no trabalho e fui lá rapidinho, com minha chave mesmo. Mas, olha, o que eu vi naquela sala, eu nunca vou esquecer enquanto eu viver. Dei a volta na esquina da sala e... lá estavam eles, Ben e Diane, no nosso sofá. Aquele sofá onde a gente fazia noite de filmes em família. Eles estavam transando. Isso mesmo. Sem vergonha nenhuma. Fiquei tão em choque que eles nem perceberam minha presença de cara. Quando se deram conta, foi aquele corre-corre para se cobrir. Cara pálida, olho arregalado. Olhei bem nos olhos dos dois e soltei. Há quanto tempo isso tá rolando? Ben, todo atrapalhado, começou com as desculpas. Não é o que você tá pensando. Foi só umas vezes. Eu ainda te amo. Af, nem quis ouvir. Só disse na lata. Tô pedindo o divórcio. Virei as costas e fui embora, tremendo, sem saber se chorava ou se gritava. Voltei pra casa da Audrey, me joguei no sofá dela e desabei. Contei tudo, tintim por tintim. Ela ficou tão revoltada quanto eu. Mesmo eu pedindo pra ela não se meter, Audrey não pensou 2 vezes. Pegou o telefone e contou tudo pros meus pais. E quer saber? No fundo, até agradeci, porque eu não ia ter força pra ficar repetindo essa história 1000 vezes. Depois disso, meu celular não parou. Ligação, mensagem, ligação, mensagem. Ben e Diane desesperados querendo falar comigo. Eu? Desliguei. Bloqueei. Não queria nem ouvir a voz deles. Sabe o que é mais doido? Até aquele momento, Ben nem se preocupou em perguntar por que eu tinha ido embora. Nem quis saber se os filhos estavam bem. Tava provavelmente aproveitando para passar uns dias felizes com minha querida irmã. Agora, tô aqui, respirando fundo, criando coragem. Porque o próximo passo é o mais difícil. Contar para os meus filhos que o pai deles e a tia foram os responsáveis por destruir nossa família. E olha, não sei nem por onde começar. Por isso vim aqui. Desabafar, pedir conselho, porque eu tô tentando ser forte. Mas, sinceramente, o peso disso tá começando a me esmagar. Atualização. 2, gente, antes de mais nada, queria agradecer de coração por todo o apoio, todo o carinho, cada palavra, cada conselho, cada piadinha que fizeram sobre aquele 2 traíras, meu ex e minha ex-irmã. Se é que eu ainda posso chamá-la assim. De verdade, vocês não têm ideia do quanto me ajudaram a respirar no meio desse furacão. Não vou mentir e dizer que tô 100% bem, porque não tô... mas tô de pé. E isso já é muito mais do que eu achei que conseguiria há umas semanas atrás. Depois de toda aquela confusão, consegui finalmente voltar para minha casa com os meus filhos. Ben, claro, já tinha sumido de lá. Só deixou para trás o anel de casamento em cima da mesa da cozinha, como se isso fosse algum tipo de símbolo. Sinceramente, só serviu para me lembrar que aquilo ali não significava nada para ele há muito tempo. A casa tava meio vazia, sabe? Tipo, parecia que além das coisas dele, ele tinha levado também a leveza, a paz, qualquer resquício de felicidade que sobrou. Mas ao mesmo tempo também parecia que ele tinha levado embora o peso, o sufoco, aquele aperto no peito que eu nem percebia mais de tão acostumada que tava. Meus filhos... Ai, gente, meus filhos estão sofrendo. E isso parte meu coração mais do que qualquer traição que eu tenha vivido. Minha filha, que sempre foi super ligada ao pai, tá completamente fechada. Tem hora que ela fica olhando pro nada, como se estivesse tentando entender onde foi que a vida dela desmoronou. E meu filho, que sempre foi mais na dele, agora mal fala, fica no quarto trancado o tempo todo, como se o mundo lá fora não fizesse mais sentido. A gente conseguiu marcar uma terapia pra eles, mas a primeira sessão só daqui a uns dias. Até lá, tô tentando ser mãe, ser amiga, ser psicóloga, ser colo, ser abraço, ser tudo. Mas vou te falar, tá puxado. O Ben, claro, não para. Liga, manda mensagem, aparece com um número desconhecido, manda presente, manda flores, manda cartinha pros filhos. Tudo o que ele nunca fez quando morava aqui, agora tá tentando fazer pra consertar o que não tem conserto. Mas, sinceramente, pra mim acabou. E se depender de mim, pros meus filhos também. Eles merecem muito mais do que um pai que escolheu trair não só a esposa, mas a própria família. E aí, no meio desse caos todo, quem apareceu pra trazer um pouco de luz foi... pasmem, o Mark. Isso mesmo, o ex-marido da Diane. Aquele homem é de ouro, sério.
Ele apareceu aqui outro dia com pizza e um jogo de tabuleiro, falando que achava que os meninos precisavam de uma distração, de uma noite mais leve. E olha, ele estava certo. Pela primeira vez em semanas, vi meus filhos sorrindo. De verdade. A gente comeu pizza, jogou Monopoly até tarde, riu, brigou por causa do banco imobiliário, como todo mundo faz jogando Monopoly, né? E por algumas horas, parecia que o mundo não estava desmoronando lá fora. Quando os meninos foram dormir, Mark me ajudou a arrumar a bagunça e ficamos conversando. Ele me contou mais sobre tudo que viveu com a Diane. Gente, o que ela fez com ele é surreal. Começou com umas críticas aqui e ali, uns comentários maldosos disfarçados de brincadeira. Depois veio o controle. Ela controlava o que ele vestia, com quem falava, para onde ia. E quando ele tentou reagir, ela ficou violenta. Me mostrou uma cicatriz no braço, de um copo que ela tacou nele. E não só isso. Mostrou prints, fotos, mensagens ameaçadoras. Aquilo me deu um nó no estômago. Ele me perguntou se eu queria entrar com ele num boletim de ocorrência contra ela. E, olha, demorei uns segundos, mas a resposta veio lá do fundo do peito. Quero sim. Chega dessa mulher sair impune, destruindo tudo e todos ao redor. No dia seguinte, fomos juntos na delegacia. No começo, o policial até ficou meio assim, meio desconfiado. Infelizmente, homem vítima de violência doméstica ainda não é levado tão a sério como deveria. Mas depois que viu as provas que o Mark levou, e as que eu consegui reunir depois que tudo veio à tona, não teve como ignorar. O caso foi aberto. E, sinceramente, só de saber que ela finalmente pode enfrentar as consequências dos próprios atos, já me senti um pouco mais leve. A cereja do bolo, Diane foi demitida. Parece que o chefe dela ficou sabendo da denúncia. Juntou com umas histórias antigas que já rolavam por lá e... rua. Adivinha o que ela fez? Saiu espalhando pra todo mundo que eu inventei tudo isso, que sou uma invejosa, que fiz isso pra acabar com a vida dela. Ai, francamente, né? Quem precisa me ajudar a acabar com a vida dela é ela mesma, que faz esse trabalho muito bem sozinha. E olha, se você acha que os pais dela, os meus pais teoricamente vieram me apoiar, esquece. Minha mãe, aquela santa senhora, chegou ao cúmulo de me dar um tapa na cara na frente de todo mundo, me chamando de mentirosa, dizendo que isso tudo era invenção da Audrey e que eu só queria destruir a família. Sério, eu olhei pra cara dela e percebi que não perdi só um marido e uma irmã nessa história. Perdi também meus pais. E quer saber? Que fiquem todos juntos no mesmo barco furado. Por outro lado, os pais do Ben, esses sim me surpreenderam. A mãe dele me abraçou, pediu desculpas, disse que sentia muito por tudo e que se eu precisasse ela estava aqui. O pai dele então foi direto. Demitiu o Ben da empresa da família. Disse que não podia compactuar com um homem que destruiu a própria casa. E aí veio uma das cenas mais fortes. Minha filha, aquela que estava em choque, que não queria nem olhar na minha cara, desceu as escadas, olhou para o pai e disse na lata: "Eu te odeio. Você não é mais meu pai." Depois, virou para mim, me abraçou e pediu desculpa por não ter acreditado em mim antes. E meu filho, que estava logo atrás, só olhou pro Ben e falou: "Você escolheu ela, antes da gente." E subiu de novo. Foi aí que Ben desabou. Começou a chorar, se ajoelhar, pedir perdão, dizer que foi um erro, que me amava, que amava os filhos, que estava arrependido, que ia largar a Diane. Blá, blá, blá. Falei bem na cara dele. Você tem 2 dias para tirar tudo que é seu da nossa casa. Senão, pode esperar a polícia te ajudar a sair. E claro, ele começou. Mas eu não tenho para onde ir. E os próprios pais dele responderam sem piscar. Problema seu. Perfeito. Agora cá estou. Com os papéis do divórcio já rolando, meus filhos em terapia, bloqueei o Ben de tudo. Apesar dele sempre achar um número novo para me atormentar. Diane? Que siga colhendo tudo que plantou. Eu? Sigo aqui, juntando meus pedaços, olhando para frente. Não sei o que o futuro me reserva, mas de uma coisa eu tenho certeza absoluta. Daqui para trás, nunca mais. 2 meses se passaram. E olha, parece que a vida tá, aos poucos, entrando nos eixos. Ainda não é aquela calmaria que eu sonhava, mas pelo menos o furacão deu uma trégua. As crianças e eu estamos fazendo terapia familiar uma vez por semana, além das sessões individuais que cada um tem separado. Não vou mentir e dizer que é fácil, porque não é. Mas aos poucos a gente vai se ajeitando, entendendo, processando e principalmente cicatrizando. O trabalho, graças a Deus, tá bem puxado. E, sinceramente, nem reclamo. Ocupa minha cabeça, me distrai e, por umas horas, me faz esquecer um pouco dos boletins de ocorrência, do processo de divórcio, da tensão com os filhos, dos fantasmas do passado. É quase terapêutico. E, além disso, comecei a fazer umas caminhadas no final da tarde só para clarear a mente, respirar.
desligar. Na semana passada, até entrei numa aula de funcional no centro comunitário aqui do bairro. E nossa, como é bom, viu? Cuidar de mim, do meu corpo, da minha cabeça. Depois de tanto tempo só sobrevivendo, finalmente sinto que tô começando a viver de novo. Foi lá na aula que conheci a Tara. E, pasmem, ela também tá passando por um divórcio. Olha, o universo tem uns jeitos meio estranhos de colocar as pessoas certas no nosso caminho. A gente bateu papo no primeiro dia, tomamos um café depois da aula, e desde então virou meio que nosso ritual. Ela entende tudo o que eu tô passando, mas ao mesmo tempo não tá envolvida na minha bagunça pessoal, o que deixa tudo mais leve, sabe? Uma amizade nova que chegou na hora perfeita. Sobre as crianças, cada um tá lidando do seu jeito. Minha filha, coitada, tá num vai e vem de emoções que parte meu coração. Tem dia que ela olha pra mim e solta, cheia de raiva. Eu odeio o papai. Nunca mais quero ver ele. No dia seguinte, tá chorando de saudade e pedindo pra ir dormir no apartamento dele. E por mais que doa ver ela indo, eu não impeço. Ela precisa viver isso, entender, processar do jeito dela. A terapeuta me explicou que ela, às vezes, se desliga, meio que dá uma desligada do mundo quando fica sobrecarregada. É como se fosse um mecanismo de defesa da mente. E, olha, quem sou eu pra julgar? Acho que todos nós fazemos isso de vez em quando, né? Já meu filho, ele foi pro caminho oposto. Cortou completamente o pai da vida dele. Apagou o número, bloqueou tudo e qualquer número estranho que chega, ele já bloqueia na hora. Eu não fico insistindo. Não fico dizendo pra ele ligar, perdoar ou conversar. A terapeuta foi bem clara. Isso tem que partir dele. E se nunca partir, tudo bem também. É o tempo dele, não o meu. Outro dia, ali pelas 11 da noite, passei pelo quarto dele e ouvi uns soluços. Entrei devagar. Sentei na cama, abracei ele. E ele, no meio do choro, só disse: "Eu sinto tanta falta de como era antes. Mas eu também odeio o papai. Odeio ele por ter destruído tudo." E, nossa, aquilo me quebrou de um jeito. Fiquei ali, fazendo cafuné, abraçando, até ele dormir. Igual quando ele era pequeno, com medo de trovão. E, olha, quem diria, né? Mark acabou virando uma das maiores âncoras dessa nova fase da minha vida. Ele aparece aqui pelo menos uma vez na semana, trazendo comida, filme, jogo, qualquer coisa pra tentar trazer um pouco de leveza pra gente. E os meninos? Nossa, eles simplesmente amam quando ele vem. Principalmente meu filho, que meio que começou a ver ele como uma figura de pai substituto, sabe? Dá até um quentinho no coração. Minha filha ainda tá mais na dela, mais fechada, mas devagarinho vai se abrindo também. E pra fechar com chave de ouro, no sábado passado, Mark apresentou o namorado dele. Sim, isso mesmo. O namorado dele, Chris. E vou te contar. Eu fiquei surpresa. Nunca imaginei, porque durante todo o casamento com a Diane, ele nunca comentou nada. Depois ele me contou que sempre soube, desde novo, mas que nunca conseguiu se assumir. Adivinha por quê? Porque a Diane fazia comentários homofóbicos, sempre que surgia qualquer assunto relacionado. Dá pra acreditar? Então, ele abafou isso por anos, viveu escondido, sufocado, e agora, livre, tá vivendo de forma leve, feliz, sendo quem ele é de verdade. E, gente, Chris é um amor de pessoa. Super doce, divertido, atencioso. E os meninos? Acredita que se deram super bem com ele logo de cara? Foi lindo ver isso acontecendo. Ver que eles entenderam que amor é amor, que família é quem tá do nosso lado, quem cuida, quem acolhe. Falando no outro lá, Ben conseguiu emprego numa construtora concorrente. Segundo minha filha, ele tá bem de grana, viu? Comprou o apartamento que antes estava alugando, bem chique, no centro. E adivinha? Descobri que ele tinha uma conta de poupança escondida de mim. Surpresa? Nem tanto. O advogado, quando ficou sabendo, até esfregou as mãos, dizendo que isso ia ser muito útil no acordo de divórcio. Malabarismo financeiro, meu amor. Tem preço. Ah, e pra quem tá curioso, Ben e Diane não estão mais juntos. Minha filha contou que eles brigaram feio depois que os pais do Ben se recusaram a aceitar a presença dela num evento de família. A ficha caiu, né? Ele percebeu tarde demais que trocou uma família inteira por uma mulher que só se importa com ela mesma. E Diane? Olha, tá no fundo do poço. Audrey me contou que ela foi despejada do apartamento, tá morando dentro do carro e trabalhando numa lojinha de conveniência pra se virar. O processo criminal contra ela, por causa do abuso que ela fez com Mark, tá andando. Devagar, porque justiça é lenta, mas tá indo. O promotor disse que as ameaças recentes que ela fez por mensagem ajudaram bastante no caso. Então, com sorte, ela vai enfrentar as consequências logo. E do lado de cá, vida que segue. Tô me organizando com um consultor financeiro, ajustando tudo pro futuro.
Parece que vou conseguir ficar com a casa, garantir uma estabilidade boa para os meus filhos. Mas mais do que isso, tô começando a pensar em mim, no meu futuro. Até cogitei voltar para a faculdade, fazer uma certificação que me abra mais portas no trabalho. Por que não, né? Nunca é tarde para recomeçar. Mark e Chris convidaram a gente para acampar mês que vem. Meu filho tá empolgadíssimo, não vê a hora. Minha filha... Bom, ela ainda tá meio na dúvida sobre essa coisa de ficar no meio do mato, mas tá topando tentar. E sabe, vai ser nosso primeiro passeio, nossa primeira viagem em família, sem o Ben. E quer saber? Acho que vai ser incrível. Vocês acreditam que já fazem quase 2 anos desde a última vez que vim aqui contar sobre esse caos que virou minha vida? Pois é. E sabe o que é mais louco? A outra noite, do nada, me peguei pensando em tudo isso. Aí entrei aqui, meio sem saber por quê, e vi que ainda tinham mensagens. Gente querendo saber como tudo terminou, como estamos, se as coisas melhoraram. E olha, acho que tá na hora de fechar esse ciclo direito, né? Então bora lá. Spoiler. Minha vida hoje é outra. Tão outra que às vezes eu mesma não reconheço a mulher que eu me tornei. E quer saber? Graças a Deus por isso. Pra começar, aquele jantar com o Michael, lembram dele? O irmão da Tara? Foi só o começo. A gente se deu tão bem que nunca mais paramos de conversar desde aquele dia. O que começou como um simples encontro para tomar café e fugir um pouco da rotina virou uma amizade, depois uma parceria. E hoje é namoro, sim. Namoro de adulto, saudável, leve. Ele também é pai. Entende as dores, os desafios, as prioridades. E diferente do que eu vivi no passado, ele não tenta preencher espaços. Ele soma. Os meninos aceitaram ele melhor do que eu poderia imaginar. Meu filho, que sempre foi mais na dele, demorou um pouco para se abrir, mas hoje os dois até jogam basquete juntos no parque. E minha filha... Bom, ela é aquela adolescente crítica, cheia de perguntas, julgadora por natureza, mas percebi que quando ela se sente segura, ela relaxa. E ela relaxou. Michael nunca forçou a barra, chegou de mansinho, respeitando o tempo de todo mundo, e isso fez toda a diferença. A Tara, minha parceira de vida, minha amiga de academia, minha confidente, continua firme e forte na minha vida. Inclusive, completamos nossa primeira meia maratona juntas no ano passado. Quem diria, né? Eu, que achava que não corria nem atrás do ônibus, hoje sou aquela doida que acorda às 5 reais pra correr no frio. E quer saber? É terapia, é autocuidado, é amor próprio. Sobre o Ben, bom, ele segue com a vida dele. O relacionamento com os filhos? Continua complicado. Meu filho, 0 contato. E isso não mudou. E eu continuo mantendo minha palavra. Não interfiro. Se um dia ele quiser retomar, beleza. Se não quiser, também. Já minha filha mantém aquele contato protocolar. Vai nos finais de semana combinados, troca umas conversas, uns jantares. Mas dá pra ver que a relação nunca mais foi a mesma. Ela amadureceu muito rápido. Talvez até rápido demais pro gosto de mãe, mas... é a vida. Ah, e Diane? Olha, sumida. Depois do acordo na justiça, ela desapareceu do nosso radar. Sei, por fontes não muito seguras, ok, Audrey, que continua sabendo de tudo da cidade. Que ela arrumou um emprego mais ou menos. Mora num daqueles prédios que parecem cenário de série policial. Sabe? Aquele tipo de prédio que se você ouvir 3 tiros, o porteiro só responde, hoje tá tranquilo. Mas, sinceramente, não é mais problema meu. Meus pais? Continuam, sendo eles. Depois daquele almoço constrangedor onde minha mãe tentou se fazer de vítima e meu pai, no auge da cara de pau, sugeriu que eu reconsiderasse perdoar o Ben pelo bem dos meninos. Nunca mais procurei. E, pra ser sincera, não sinto falta. Algumas relações, quando quebram, não vale nem a pena tentar colar. Agora vamos pra parte boa, porque tem, sim, muita parte boa. Terminei minha certificação. Hoje, além do meu trabalho administrativo, também faço consultorias na minha área, o que me deu uma liberdade financeira que eu nunca tive antes. Pela primeira vez na vida, me sinto segura, dona de mim, independente de verdade. E meu amor, isso não tem preço. Ano passado, fizemos nossa primeira viagem oficial de férias. Eu e os meninos. Praia, sol, água de coco, 0 preocupações. Foi a primeira vez que me vi deitada na areia, olhando pro mar e pensando, caramba, eu consegui. Consegui sair do buraco, consegui me reconstruir, consegui criar um lar de novo. Mark e Chris? Ah, eles continuam sendo nossa família escolhida. Aquelas pessoas que a vida coloca no caminho para te provar que amor não tem nada a ver com laços de sangue. Nossos acampamentos continuam, nossas noites de filme também. E pasmem, até fizemos uma viagem juntos para fora do país no final do ano.
Nunca pensei que diria isso, mas sim, hoje a gente vive, não só sobrevive. E sabe aquela dor, aquele rancor, aquela ferida aberta que parecia nunca cicatrizar? Ela não existe mais. Sinto paz. Não esqueci. Não perdoei tudo porque, sinceramente, tem coisa que não precisa ser perdoada, só precisa ser deixada pra lá. E foi isso que eu fiz. Soltei o peso, a culpa, a tristeza, a raiva. A vida é tão curta pra carregar tanto lixo emocional que não é meu. E pra quem tá lendo isso, talvez passando por algo parecido, deixa eu te contar um segredinho. Não, você não vai morrer disso. Não vai. Vai doer. Vai te quebrar em pedacinhos. Você vai achar que não dá conta. Mas dá sim. E um dia, quando você menos esperar, vai perceber que o pior ficou pra trás. E que você é muito, muito mais forte do que imaginava. Se eu pudesse voltar lá atrás, olhar nos olhos da mulher que ficou segurando uma sacola de comida gelada, vendo o marido sair pra socorrer a própria irmã, eu diria pra ela: aguenta firme, você ainda vai ser muito feliz. E olha, aquele sofá? Pode trocar, porque sua nova vida não merece carregar nem a sombra daquela cena. Mais um pedaço da minha vida que decidi compartilhar. E olha, pela primeira vez em muito tempo, posso dizer que as coisas estão de fato tranquilas. Não perfeitas, claro, até porque perfeição não existe, mas estável, leve e principalmente saudável. Os meus filhos estão bem, bem de verdade. Meu filho, aquele que jurou que não queria mais saber do pai, continua firme nessa decisão. E, sinceramente, eu já nem sei mais se algum dia isso vai mudar. E tá tudo bem. Ele tem a própria vida, os próprios interesses e, pra ser sincera, nem parece que sente falta. Tá tão ocupado com os estudos, os amigos, os treinos. O basquete virou parte fundamental da vida dele, quase uma extensão dele mesmo. E pra minha alegria, e orgulho também, as coisas estão dando muito certo pra ele. Existe uma chance real, bem real, de que ele consiga uma bolsa universitária por causa do esporte. E olha, se isso acontecer, ele já garantiu não só a educação, como também um futuro brilhante. Ver ele trilhando esse caminho, tão determinado, é uma das maiores alegrias da minha vida. Para deixar as coisas ainda mais interessantes, ele começou a namorar. A primeira namorada, aquele frio na barriga, aquela fase de mensagens sem parar, risadinhas no celular, saídas no fim de semana, adolescente sendo adolescente. E olha, quem nunca, né? Eu só observo, dou aquele suporte básico, mas também deixo ele viver, experimentar, errar, acertar, tudo faz parte. Minha filha, minha filha. Por um tempo, ela ainda tentava manter um fio de relação com o pai. Mas isso acabou. Ela cortou de vez depois que ele começou a pressionar ela, querendo que convencesse o irmão a voltar a falar com ele. Ela simplesmente se encheu, virou para ele e disse, sem rodeios, que já tinha dado uma chance, e ele desperdiçou. E, olha, eu não poderia estar mais orgulhosa da mulher que ela tá se tornando. Forte, decidida, cheia de vida. A gente já começou aquele processo de olhar faculdades, ver bolsas, entender os programas de ajuda estudantil. Ainda falta um tempinho, mas ela é super organizada e quer garantir que quando chegar a hora, tudo esteja no lugar. E eu, claro, tô junto. Sempre. Minha relação com o Michael tá incrível. Ele é parceiro, presente, divertido, companheiro, tudo aquilo que eu nem sabia que existia num relacionamento saudável. E sim, os meninos já conhecem ele há tempos, e a relação é maravilhosa. Eles se dão super bem, é leve, é natural. Parece que sempre fez parte da nossa vida, sabe? Mark e Chris continuam sendo nossa família do coração. As noites de jantar, os encontros, as viagens curtas, tudo isso segue firme. Nossa família pode não ser tradicional, mas é cheia de amor, de cuidado e principalmente de escolha. Porque família, pra mim, é isso. Quem escolhe ficar, quem escolhe somar. Meus pais? Bom, esses seguem sumidos. E pra ser sincera, nem faz falta. Juro pra vocês, não teve um só dia desde aquela última conversa que eu tenha parado pra pensar. Poxa, que saudade dos meus pais. Nada. No máximo penso, olha só, tá até tranquilo sem eles. E sigo a vida. Sobre a minha irmã, segue no mesmo lugar, vivendo a mesma vida, pelo menos é o que dizem. E sinceramente, nem sei, nem quero saber. Tá no modo morta pra mim, e assim vai continuar. E Ben? Bom, soube que ele foi demitido do último emprego há alguns meses, justamente na mesma época que parou de falar com nossa filha. Depois disso, sinceramente, não tenho muita informação. Quem às vezes me atualizava era ela, mas como ela também cortou relações, ficou no vácuo. A única coisa que ouvi
meio que por terceiros, é que ele se mudou daqui. E olha, não me surpreende. Aqui, ele não tinha mais apoio de ninguém, nem da própria família, nem dos filhos. As fofocas dizem que ele foi demitido por má gestão financeira. Parece que ele superfaturava pedidos para depois vender o que sobrava. Se é verdade ou não, não sei. E para ser bem honesta, também não faço questão de saber. Se tem uma coisa que aprendi é que gente que trai a própria esposa com a irmã é capaz de qualquer coisa. Então, não seria exatamente uma surpresa. E, no fim das contas, não tem grandes reviravoltas nem drama novo. Só a vida seguindo. E quer saber? Depois de tudo o que eu passei, vida normal é tudo que eu sempre quis. E tá ótimo assim.